A paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu vou continuar o vídeo sobre os pecados abomináveis que o Senhor, ele repudia, que ele tem repulsa, né? São horríveis. Eu peço desculpas pelos barulhos que está tendo aqui, porque está durante o dia e na minha cidade, aqui no meu bairro, a localidade, as pessoas comemoram São João, como eu estou fazendo esse vídeo em época de São João, então você escuta aí fogos, é por causa da festividade local aqui, tá bom? E os meus animais também, né? Eles estão aí de fundo fazendo um barulhinho. Hoje eu vou falar de 4. E por que eu vou falar de 4? Porque tem 4 unidos em um mesmo versículo. Então eu vou falar sobre furto, falso juramento, adultério e homicídio. Esse pecado, ele continua sendo abominável, como eu já falei, porém, o julgamento dele não é mais conforme a lei. O julgamento dele é conforme a graça de Cristo. Queria deixar bem claro isso para todos vocês. E vamos começar então. Vou começar pelo furto. Porém, o versículo ele já vai englobar tudo. Ele vai englobar já adultério, falso juramento e homicídio. Ele já vai falar todos. Leia comigo Jeremias capítulo 7, versículo 9 a 10, que vai dizer assim: que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Esse versículo que eu li, esses 2 versículos, eu comecei por eles porque eu queria deixar claro para vocês aonde diz na Bíblia que esses pecados, eles são abomináveis. Então, esse versículo é para te explicar, para te fazer entender que esses 4 pecados, jurar falsamente, adultério, homicídio e roubo, são pecados no nível de gravidade para Deus de abominável, e o pagamento deles é severo. Mas agora, no tempo da graça, esses pecados serão feitos o castigo conforme a justiça de Deus. Então Deus é quem vai determinar o que você vai colher daquilo que você plantou. E o castigo dele como é? Bom, nós não sabemos. Simplesmente vai acontecer coisas na sua vida que aí Deus vai colocar a você a lembrança que você está pagando os seus pecados. Pois é. E agora eu quero ler no Novo Testamento sobre esses pecados. E aqui, onde eu vou ler, vai determinar já alguns do que eu já falei. Mas vamos ver o pagamento, né, eterno em cima desses pecados que Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 10. Então, vamos ler para a gente saber qual é o pagamento eterno para quem vive cometendo esses pecados. Então, começando pelo versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, Paulo está dizendo que quem vive cometendo esses pecados, não se arrepende e não deixa o pecado, a sua herança será no inferno. E como é que ele diz aqui se eu não estou lendo o inferno? Porque você não vai herdar o reino de Deus. E o que significa herdar? Herdar é uma herança. Então, você recebe a herança quando você é filho. Então, se você não é filho, você não recebe a herança. Se você não está ali aparentado, se você não está lá com uma certidão, com um testamento para
te dar essa herança. Então Deus, ele corta a sua herança, que é a vida eterna. Por quê? Porque quem comete esses pecados, mesmo que seja cristão, quem vive cometendo esses pecados, Deus cortou ele, não é mais filho, é bastardo. E bastardo não tem direito à herança com o Senhor. Então, o reino de Deus não é para bastardos e nem para pessoas que não são filhas de Deus. Quem é filho obedece seu pai. E quem não é filho não obedece. E o Pai, que é Deus, está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo: não vos enganeis. Não se engane. Não fique aí pensando que você vai ter a herança do Pai Celestial se você comete esses pecados. Não minta para você mesmo. Você não vai herdar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está nos alertando que se você continuar nesta vida de pecados, Deus não vai ter mais você como filho. Quem não obedecer aos mandamentos do Senhor não é filho, não é herdeiro de herança, é bastardo. Agora eu vou falar sobre homicídio, né? Aquelas pessoas que matam, os assassinos. Como eu já tinha lido em Jeremias, capítulo 7, versículo 9 a 10, está lá escrito que isso é uma abominação. Esse pecado é um pecado alto, de um nível de gravidade alta para Deus, que significa dizer que o castigo dele é maior. O que a gente pode ver desse pecado de homicídio, né, de assassinato no Novo Testamento? Tem vários versículos que no Novo Testamento falam sobre isso, mas eu escolhi um aqui que o próprio Jesus ele fala pra gente, tá bom? Se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Vamos ler. E diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Por que eu escolhi esse versículo? Porque Jesus, ele colocou agora o pecado mais abrangente. Então, significa dizer que no passado, Deus, ele fala que se você matar, você comete uma abominação e provavelmente você terá uma pena severa que pode ser até a morte. Mas agora Jesus, ele vem colocar agora mais difícil e agora ele começa a dizer, olha, não é só matar que você vai receber o juízo de Deus. Se você se irar com seu irmão sem motivo, você vai estar cometendo também uma abominação. Você estará no nível de gravidade igual a quem mata. Pois é. Sabe aquela frase que o mundo gosta de dizer, né? Que as palavras matam? Pois é. Olha aí. Realmente, a palavra mata e ela tem julgamento para isso, viu? Ela tem justiça de Deus para quem profere palavras de morte para o seu irmão. Da onde vêm essas palavras de morte? Elas vêm quando você está em completo amor pelo seu irmão? Não, né? É justamente quando você está irado, quando você está com raiva do seu irmão, que você começa a xingar o seu irmão. E esses xingamentos na hora da raiva é que você está proferindo palavras de morte. Quando você se irá com alguém, o melhor a fazer é você não discutir, porque você precisa examinar se você realmente está com a razão. Se você não tiver 100% de razão, você pode estar se irando sem um motivo. Quem cometer um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Bom, eu sei que historicamente falando dessa
parte aqui, o tribunal seria dos homens, né? Nos dias atuais, a gente não vê julgamento para todo xingamento que a gente escuta na rua, né? A gente precisa aí de ouvir um xingamento, uma calúnia, uma difamação e querer colocar isso na justiça. Então, não é todos os dias. Se a gente fosse colocar calúnia e difamação na justiça, todas as pessoas, acho que a justiça, meu Deus, ela ia estar abarrotada, ela já é do jeito que é. E se você e eu colocássemos tudo que a gente escuta na justiça, eu acho que não ia funcionar a justiça mais, né, no mundo, no Brasil, né? Então, é réu de julgamento e eu acredito que, como isso é pecado, Deus ele vai conceder aí o seu juízo em cima disso. O outro pecado é que aquele que chamar de tolo, na minha versão diz tolo, mas tem versões que diz que é você xingar de louco, né? Então você não pode sair chamando ninguém de doido. Você está pecando. E esse pecado, ele é bem grave. E o nível dele é alto. Você já é réu do inferno. E essas coisas nos fazem aprender o quê? Que Jesus, ele colocou uma justiça mais ampla. Por quê? Porque não basta apenas julgar aquele ato. Existem outras coisas que Deus vê que causam mal ao meu irmão, causam mal ao meu próximo. E aí ele agora começa a dizer, olha, isso aí não é demonstração de amor pelo seu próximo, pelo seu irmão. E isso aí vai ter consequências também. Por isso que Deus quer que a gente ame até os nossos inimigos. Por quê? Porque se a gente amar até os nossos inimigos, nós vamos escutar o nosso inimigo falar um monte de coisa pra gente, xingar, ele vai fazer maldade com a gente, mas a gente vai retribuir para ele somente o amor. E aí a gente não vai pecar, a gente não vai insultar, a gente não vai xingar, a gente não vai se irar. E o próximo é falso juramento. Como eu já falei, está em Jeremias 7, de 9 a 10, falando que isto é uma abominação aos olhos do Senhor. Quem faz um juramento falso, né? Aquele juramento que faz só para se safar daquela hora, pois é, esse juramento, ele é abominável aos olhos do Senhor. Você está cometendo algo que para Deus é nojento, repulsivo, horrível. E esse pecado tem um nível alto de gravidade também. Se não estiver escrito na Bíblia, não dá para determinar qual será o castigo, a recompensa pelo seu pecado nos dias atuais, que é o tempo da graça. Nós vamos ver em Mateus, capítulo 5, versículo 37, o que o nosso Senhor Jesus fala sobre a nossa palavra, como é que nós devemos agir ao invés de sair jurando por aí à toa. E diz assim a palavra do Senhor: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, Deus, ele quer que nós não juremos. Não é para a gente jurar por nada. A gente não tem que jurar. A nossa palavra de cristão, ela tem que ser a palavra certa. Ela não pode ser colocada sob um juramento. Por quê? Porque o cristão ele não precisa provar que o que ele está dizendo é verdade. Porque o que é um juramento? É você confirmar com algo importante. Eu juro pela minha vida, eu juro por Deus que o que eu estou falando é verdade. Então Deus ele quer que a gente só profira palavras da verdade. Se a sua boca só sai verdade, você não precisa jurar. A tua palavra vai ser ou é isso ou não é. Então Deus ele quer isso, que você fale se é, é. Se não é, não é, irmão. Entendeu? Então não jure porque para Deus quem jura está pecando. E esse pecado de jurar falsamente é um pecado abominável. E eu fico pensando aqui quando eu vou refletindo nessas coisas que são coisas banais, né? O mundo banalizou essas coisas de uma forma que ninguém liga para isso. É como se não fosse nada, né? Ah, ele jurou ali. Ah, não, ele jurou, mas é mentira dele.
tá jurando é mentira o que ele tá falando. Então é uma coisa assim banalizada, mas veja o peso que isso tem para Deus. E a gente nem liga mais para isso, né? Quem é que liga quando o outro vem jurar e aí a gente descobre depois que era mentira, né? Até mesmo um irmão da igreja. Ah, não, eu juro, irmã, eu juro que eu vou fazer isso para você. E aí depois ele não faz e ele fica rindo com aquela cara de sonso, né? Então, acontece isso até no meio evangélico, até no meio cristão. E você fique sabendo que quem está fazendo isso, você repreenda ele, diga assim, olha, quem jura falsamente, quem jura com mentira e está pecando, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Isso que você fez é uma coisa abominável aos olhos do Senhor e Deus vai dar, com certeza, o pagamento. Deus não vai deixar impune, não. Ele trabalha diferente, mas ele não deixa impune pecado nenhum. Todo pecado tem consequência, irmão. Saiba disso. Deus perdoa? Sim, ele perdoa, mas ele não deixou de ser justo porque ele te perdoou. E a justiça dele é, plantou, o que acontece quando planta? Germina e cresce. E aí você vai colher. Eu colhi, todo mundo colhe. Você não é mais bonito para dizer que não vai colher. Ah, não, Deus me perdoou, não vou mais, ufa, tô livre disso aí. Não, você não tá livre, não. Você vai colher o que você andou fazendo, sim. Agora eu vou falar sobre adultério. Pois é, adultério é um pecado bem banal, bem comum. Tá cheio de irmão adulterando na igreja, irmã. E aí a gente vai ver, né? Que a palavra do Senhor diz. Aonde está dizendo que adultério é uma coisa abominável, está nesse nível alto, né, de severa gravidade, tá assim. E o pagamento para esse pecado era apedrejamento, pois é, morte por apedrejamento. E a gente vê hoje em dia alguém apedrejando, não, né? É claro que isso não existe, né? Mas Deus, ele vai dar pagamento para o pecado, sim, ele vai dar, da forma dele, né? Mas dá. E aí está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 11, dizendo que esse pecado aos olhos de Deus é abominável. Vamos ler então? E diz assim a palavra do Senhor: um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Já na primeira frase, você já vê logo aqui falando que alguém comete abominação com a mulher do seu próximo. E ele continua falando as outras abominações, né? Que hoje não é o caso, mas aí a gente pode dizer também aqui no meio, né? Que ele faz um ato abominável também, vergonhoso, né? Que é um ato nojento, torpe, seria isso, com a sua nora, né? E o outro humilhou no meio de ti, quer dizer, no meio do povo de Deus, humilhou a sua irmã, filha de seu pai, que seria meio irmã, né? Pois é, Deus, ele não deixa escapar nada dos olhos dele, pois é. Você acha que tá escapando, né? Que você cometeu um deslize ali, ficou por ali, ninguém viu. Não, Deus viu. E o seu pagamento, ele vai chegar. Ele vai chegar. Pode ser rápido, pode ser mansamente, ou, enfim, pode ser até no final da sua vida, mas o pagamento chega, viu? Com certeza. Deus é justo juiz, não deixa nada escapar, não. O que Jesus, ele diz sobre o adultério? Tem várias passagens que falam do adultério, então eu vou me ater apenas àquilo que está aqui no contexto, né? Como é que Deus age no Novo Testamento, né, nessa nova aliança, referente a esse pecado. Vamos ler em Mateus, capítulo 5, 27 e 28. Diz assim, irmão: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pois é, o que Jesus está falando aqui? Que o peso agora é mais forte. Antes era apenas cometer o ato em si. Mas agora Deus está julgando quando você deseja. Aqui se refere a um homem, né? Mas a gente pode colocar isso como homem e mulher. Por quê? Porque Deus, ele trata
o ser humano em geral como homem. Então a palavra de Deus às vezes fala que é o homem, mas isso está se referindo também à mulher. E a gente pode ver que Deus, ele deixou mais pesado. Jesus, ele veio e colocou um peso maior. Se você está desejando no teu coração, querido, você já pecou, você já adulterou, você já cometeu um ato repulsivo para Deus. O castigo, ele vai vir preparado para você com o endereço certo. Queria deixar aqui bem claro, então, quais são os pecados de alta gravidade para o Senhor e que não está especificando na Bíblia, não está dizendo aqui qual é a medida que Deus ele vai castigar as pessoas que cometem esse pecado, mas ele deixa bem certo aqui na palavra dele que o que você planta, você colhe. Deus não se deixa escarnecer. Não é porque você é cristão, porque você é filho de Deus. Ah, porque agora eu sou filho. Eu tenho lá o meu cartão de membro da denominação tal. Não adianta. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser o papa. Pecou, o castigo, ele vai chegar no teu endereço. Tá certo? O ser humano, ele tem essa soberba, achando que ele está com algum mérito diante de Deus, porque ele faz isso, faz aquilo, porque ele tem cargo tal, porque ele é fulano de tal. Irmãos, nós estamos na graça, a graça é o favor imerecido de Deus. Antes da graça de Deus, a gente era gentil, nem merecer essa oportunidade a gente não merecia. Nós éramos povos destituídos. O povo escolhido era só Israel. E agora Deus, ele vai e abraça todos os povos e chama todos agora de filhos. E para ser filho agora, não precisa você fazer como o judaísmo faz, né? Que vai e você se converte ao judaísmo, faz toda aquela celebração, aquelas coisas lá, aquela festividade e tal, para receber a pessoa como um judeu declarado. Não é nada disso. Agora você não precisa ser judeu, não precisa ser grego, homem, mulher, o que for. Você está diante de Deus pela graça, que é um favor imerecido. Tu não merece, eu não mereço, ninguém merece. É um favor que Deus deu. Por quê? Porque ele amou demais. Ele amou tanto a gente, tanto, que ele veio encarnado em Cristo. E ele, estando o verbo, se fazendo carne no meio de nós, vai e nos dá a salvação pelo seu sangue vertido na cruz. A gente pode achar que somos alguma coisa? Não, ninguém é nada. Ninguém é nada. Nós somos apenas servos do Senhor. E nós temos que tirar a soberba do coração e ser realmente servo, dedicado, obediente à palavra de Deus. E não achar que nós temos algum merecimento porque fazemos isso ou aquilo para Deus. Ninguém merece nada. Você podia converter milhares de pessoas no mundo, mas a palavra que converte essas pessoas não é tua. A palavra que converte essas pessoas é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não foi tua palavra que converteu fulano, cicrano. Ah, porque através de mim milhares se convertem. Irmãos, a soberba, ela tem que cair por terra. Isso também é um pecado abominável, eu vou falar sobre isso também. Então, a palavra que converte não é a que sai da minha boca, é a que saiu da boca de Deus e está agora na Bíblia Sagrada. Essa palavra que saiu da boca de Deus é que quando nós proferimos, ela faz efeito, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Então, a gente não faz nada. Quem faz é Deus, pela sua palavra. A palavra dele é que tem poder, não é a gente que tem poder para nada. E Deus vai lançar no inferno muitos cristãos soberbos que estão pecando diante de Deus como aqueles sacerdotes do passado, aqueles sacerdotes que Jesus enfrentava sempre, os fariseus e etc., que achavam que porque eu sou sacerdote, eu sou a boca de Deus na terra, eu agora posso pintar e bordar com pecados escondidos. E Jesus, ele batia de frente com essas pessoas. E hoje,
quem está diante de Deus achando que é boca de Deus na terra, Jesus continua pela sua palavra batendo de frente com essas pessoas. E o farisaísmo, ele ainda está no meio de nós, no meio do povo de Deus. E o farisaísmo, ele está sendo abatido por Deus com a sua palavra. Não adianta você viver achando que é santo, mostrando santidade como os fariseus mostravam, uma santidade gigante, mas aí, por trás dessa santidade, eles estavam em pecado. Vou terminando por aqui, eu agradeço a companhia de vocês, esse carinho que vocês têm, as pessoas que se inscreveram, e quem não é inscrito, por favor, não vá embora, não feche esse vídeo antes de se inscrever, que é muito importante para o canal, que você se inscreva, que você dê seu joinha, que você compartilhe também para outras pessoas assistirem. Então, a paz do Senhor para os irmãos e até a próxima, em nome de Jesus.